Caros camaradas, caras amigas, caros amigos, membros da mesa, uma saudação para todos os que fazem o PS. Mas permitam-me uma saudação saborosa e que eu tinha a certeza que teria a oportunidade de fazer. Uma saudação ao nosso Presidente do Governo, ao primeiro representante da nossa esperança, ao nosso camarada Vasco Cordeiro. As minhas primeiras palavras são também, naturalmente, para agradecer a eleição e a honra que me foi atribuída com a vossa manifestação de confiança para o exercício das funções de Presidente Honorário do PS Açores. Tudo farei nesse novo contexto e na medida em que souber ajudar, para nos termos do enquadramento institucional escolhido, acompanhar a vida do PS Açores, como é, aliás, dever de todos nós. Colaborar com a sua direção e empenhar, como referem os estatutos, a magistratura moral do cargo na defesa da unidade, da integridade, da coesão e da valorização do Partido Socialista. Permitam-me também que, no início desta intervenção, saúde o nosso convidado de honra desta sessão de abertura do nosso 15º Congresso e que agradeça a sua presença qualificadora. É um amigo de sempre dos Açores e dos socialistas açorianos. Um intérprete privilegiado das ambições dos portugueses. Um homem de Estado. Um governante experiente e conhecedor. Um político de convicções, íntegro e de palavra. E, sobretudo, o que infelizmente escasseia no nosso país, um político com coração, o nosso camarada António Costa. O PS começa hoje mais um congresso, o 15º, desde que iniciou a sua atividade logo após a Revolução do 25 de Abril de 1974. Ao longo destas quase 4 décadas, sucessivas gerações de militantes e dirigentes do partido asseguraram uma presença influente e continuada do PS Açores na vida política e social da região. E em momentos e instâncias relevantes a nível nacional, sempre, quando e onde se tomaram decisões, que em muito informaram a autonomia e o quadro de relações que preceituam ainda hoje o poder regional, esteve lá o PS, estiveram lá os socialistas açorianos. Sempre que nos reunimos em congresso, por isso, é nossa obrigação lembrar essas contribuições que integram e honram a história do PS nos Açores. Em épocas nem sempre fáceis para os socialistas e nem sempre fáceis para os açorianos. Um partido que conhece, reconhece e honra o seu passado
É um partido que está capacitado para dar testemunho verdadeiro no presente e dar garantias para o futuro. Temos muito orgulho no que fizemos, procurando servir os Açores, nos tempos em que fomos oposição, tal como agora, desde que estamos à frente do nosso governo. Mais uma vez, tal como o fizemos em anteriores congressos, depositamos as nossas atenções nesta reunião magna no cumprimento das nossas primeiras e últimas finalidades, no revigoramento da democracia, na consolidação e no melhor uso da autonomia e na capacitação e num desenvolvimento dos Açores que beneficie os açorianos. Uma vez mais, nenhum de nós veio ao Congresso do PS para saber de si no partido, mas sim para saber como o partido melhor pode servir os Açores. Uma vez mais, confrontados com dificuldades que chegaram aos Açores e que afligem açorianos, e certamente alguns que aqui estão, mobilizamo-nos para superar essas contrariedades, para construir e para dar esperança. Agora que estamos a sentir os efeitos na região da crise europeia e nacional, é isso que nos deve preocupar e é isso que temos que continuar a tratar, para que a crise que nos chegou, felizmente, mais tarde, seja menos prejudicial e parta mais cedo, devolvendo-nos os empregos, os rendimentos e os ritmos de crescimento que estávamos a ter. Não estamos aqui preocupados a discutir o umbigo partidário, nem a urdir intrincados sistemas de funcionamento, nem formas desesperadas para recuperar votos e aparentar credibilidades. Estamos aqui para ganhar, sim, ânimo, propostas, competências, sabedoria, consciência, clarividência e eficácia, para vencermos a crise que mandaram para as nossas ilhas e para retomarmos a alegria e a confiança com que crescemos e progredimos nestas últimas quase 2 décadas em todas as nossas ilhas dos Açores. Não estaremos aqui para cumprir rituais de lamentação ou de comprazimento, nem sequer ou muito menos para zurzirmos os nossos adversários políticos ou os outros partidos. Eles que descansem no seu desassossego. Estamos aqui para fazer mais e para fazer melhor pelos Açores, para fazer o que é preciso e para que a maior parte possível dos açorianos beneficie com isso. Caras e caros amigos e camaradas, a história do PS Açores integra por direito próprio a história dos Açores, desde o advento da democracia e da autonomia. E tal como a identidade açoriana, o PS açoriano tem a sua identidade própria no contexto partidário nacional. A nossa história já mostrou que somos, de forma afirmativa e prioritária, um partido açoriano, quer nas lutas que travamos nos anos 70, quer nos dias de hoje. O epicentro da nossa ação e da nossa elaboração política é na vivência e na agitação autonómicas, que é como quem diz, optamos por nos propormos e nos qualificarmos como intérpretes da função e da vida dos Açores
no contexto nacional e externo, e não, ao invés, como representantes na região de estratégias e interesses de terceiros. A condição açoriana é a nossa vocação, o nosso compromisso e a nossa razão de ser. Espero que mais este momento da nossa história partidária fortifique esse percurso de fidelidade às causas açorianas, com a mesma paixão e com a maior inteligência, que fortaleça a atitude que nos tem distinguido, de aprendizagem constante, de humildade, de abertura aos novos contributos, de atualização contínua, de estudo, de reelaboração, de contemporaneidade, de sensibilidade e de determinação. E que continuemos a dar a prova daquela certeza que tantas vezes reafirmamos a alto e bom som. Para o PS, os Açores estão sempre, sempre primeiro. Os nossos pais e os nossos avós conviveram nas nossas ilhas com uma sociedade nivelada pela pobreza e pela miséria, que deixou profundas e negativas marcas que se repercutiram até há poucos anos. Eu próprio recordo, na minha adolescência e já adulto, colegas de pés descalços e crianças a trabalhar. Gente diariamente a pedir esmola de porta em porta, à procura de um pão por dia. Doentes, idosos e pessoas com deficiência abandonados à sua infelicidade, para além, evidentemente, da falta de liberdade política. Não havia cuidado que fosse garantia, nem governo que visse, que ouvisse e que ajudasse. Não há crise agora, apesar das sérias dificuldades que nos acercam, que se pareça com a de outrora, que era cruel, crónica e sem esperança. Foi o 25 de Abril que nos trouxe a oportunidade de mudar e inverter esse ciclo pluricentenário de exclusão. Mas foi a autonomia que nos deu os meios e a determinação própria para superar essas mínguas e trilhar um caminho novo. Fomos, umas vezes melhores, outras piores, a exercê-la. Mas nunca a autonomia foi pior do que a falta dela. Temos, pois, que defendê-la. A nossa história demonstra inequivocamente que precisamos dela para vivermos de forma mais próxima daquilo que desejamos. Num país onde o centralismo é o mainstream do pensamento político e governativo, a apologia da governação de proximidade é uma enorme ousadia em que devemos insistir. É, porém, nosso dever assumirmos-nos como uma geração a quem cabe fazer o que julga mais importante pela autonomia, depois de outros o terem feito e antes de outros o fazerem, cada um a seu modo. Não tenhamos dúvidas. Quando a nossa autonomia fraqueja, é a vida dos açorianos que se desguarnece, que passa a depender exclusivamente do que não nos diz respeito e dos que não nos respeitam. A defesa da autonomia
não se confina, porém, a aspectos decisivos, como são os do seu enquadramento constitucional, estatutário e legal, e à sua expressão mais atuante, que é o autogoverno. Como bem se salienta na estratégia política proposta pela nova direção do partido, a autonomia tem de ser também um instrumento eficiente de concretização do nosso potencial e uma via estruturada de obtenção de resultados concretos, porque essa é também a melhor demonstração da sua valia prática. Ou seja, para termos uma boa autonomia, é bom que tenhamos um bom governo. Esse tem sido o desafio do PS e essa continua a ser a nossa maior responsabilidade e a nossa maior ambição. Sei que o PS e que o governo, tendo na liderança Vasco Cordeiro, cumprirão, orgulhando os socialistas, esses desígnios. Caros camaradas, caras e caros amigos, exerci com muita honra e com o espírito de servir durante mais de 18 anos as funções de liderança no nosso partido. Vivemos algumas dificuldades e tivemos algumas derrotas, mas conseguimos claramente uma maioria de sucessos e de vitórias, a maior das quais a vitória eleitoral de 1996, em que os açorianos nos confiaram a responsabilidade de governar, sendo sucessivamente reconfirmados nessa missão. A ambição foi sempre a de construir um PS Açores como partido moderado e moderador, institucionalista e reformista, democrático e esclarecido, autónomo e autonomista e capacitado para ouvir, aprender, inovar e decidir. Um partido agregador que nessa perspectiva procura ser o menos partidário possível. Um partido aberto às contribuições programáticas que advoguem o primado da justiça social e da igualdade de oportunidades em liberdade e que por isso procura ser o menos dogmático possível. Não é tique de atração de agora. É condição de há muito, que muitos criticaram, mas que constituiu e constitui um dos atributos que mais valor confere ao PS na escolha e na consideração dos açorianos. Nunca deixamos de, acolhendo essa diversidade, definir um rumo certo e surgir aos olhos dos açorianos com uma clareza de princípios e de objetivos. Consolidamos e renovamos o PS Açores de então para cá e asseguramos na nossa pluralidade a unidade que nos acreditou como um partido merecedor de confiança. Enquanto outros se litigavam, elegendo e derrubando mais do que uma mão cheia de líderes, o PS usou o seu tempo e a sua energia fazendo o que mais podia e melhor sabia pelos Açores. Tínhamos então e temos a consciência de que o Partido Socialista tinha que se inserir por inteiro e sem reservas na função autonómica, visto que comunga dos seus valores e integra por direito próprio o seu jovem património histórico. Por isso é que nos reclamamos e continuamos a reclamar como um partido da autonomia democrática e da autonomia do bem-fazer. Tínhamos e temos a convicção de que a autonomia se desvalorizava então num regime de auto-isolamento e não se qualificava nem fortaleceria sem uma relação leal e de parceria com a administração central e com uma participação mais ampla dos seus destinatários, os açorianos, que deveriam ser, tanto quanto possível também, os seus fatores.
quem porfia e acredita na autonomia decisória de uma sociedade aberta, como os socialistas por formação, tem de acreditar no empreendedorismo dos seus concidadãos e na sua liberdade de atuação. Criar uma sociedade aberta nos Açores, como a tipificou Karl Popper, era e deve continuar a ser uma nossa preocupação. Tanto mais que as dificuldades atuais só podem ser ultrapassadas com políticas participadas e cidadãos mais políticos e não com a negação da política e o absentismo como manifestação social. O progresso e a justiça não se constroem com o humanismo requerido por contabilistas e tecnocratas, ainda que disfarçados em partidos, sem emoções e afeições, com gente que só conhece a pobreza com a obliquidade da estatística, mas também não se constroem com cidadãos ausentes, meramente destinatários ou somente contestatários. Outras formas de inclusão das pessoas na definição das políticas públicas passa, por exemplo, pela valorização do poder local. Faça-se uma reforma da administração local, orientada para a eficiência da gestão municipal e intermunicipal. Mas não se aceite o desmantelamento de entidades administrativas que se conformam com a nossa história económica e social, como são em geral as freguesias, que têm sido, e cada vez mais importantes o serão, verdadeiras e valiosas infraestruturas de democracia e de participação dos cidadãos. É por isso muito importante que, tal como tem apelado o Presidente do Governo, frutifique entre nós um diálogo social intenso, diversificado e clarificador, envolvendo as pessoas, tal como os parceiros sociais públicos e privados, representativos das funções económicas, profissionais e agregadoras de setores e de comunidades, num verdadeiro esforço de valorização de uma via açoriana de consenso e de ação. Vivemos durante a nossa governação, no Governo Regional, como mais recentemente na maioria das câmaras municipais e das juntas de freguesia, tempos compensadores e tempos atormentados, como os que agora passamos. Não é adequado, porém, avaliarmos os progressos alcançados nestes 16 anos à luz de alguns indicadores conjunturais que temos em tempo de efeitos desta crise europeia e nacional e que atingiu esta crise de forma inevitável e progressiva os Açores, desde os distúrbios verificados no setor financeiro americano. Mas mesmo nesse contexto é possível retirar conclusões. Quando entramos para o governo em 1996, os Açores viviam uma grande crise, sem que houvesse qualquer crise no país ou na Europa. Era a crise da nossa própria crise. Enquanto hoje vivemos as dificuldades da crise que os outros nos infligiram com estragos e sofrimentos que, mesmo assim, nós procuramos atenuar. Entre 1990 e 1995, tínhamos perdido perto de 7.500 postos de trabalho, quando, ao mesmo tempo, outras regiões cresciam e, como disse, quando não se vislumbravam crises exteriores cujos efeitos na região pudessem levar a tal. Temos, infelizmente, um crescente de desempregados, sendo, todavia, a nossa taxa de desemprego inferior à média nacional. Mas, sendo uma prioridade inverter essa tendência,
temos, todavia, um número de pessoas empregadas nos Açores muito superior ao que tínhamos há década e meia. A situação orçamental da região, quando entramos para o governo, era drástica, quando a nível nacional não o era. Hoje, apesar de nos fazer falta, muita falta, o dinheiro que não temos, a dívida da região ronda os 20% do PIB, enquanto a dívida do país já chegou aos 120%. Gerimos um orçamento sem derrapagens e as contas públicas da região continuam a não contribuir para o déficit do Estado, ao contrário da Madeira e do aumento galopante da dívida do próprio país. É por isso que dizemos, e bem, que não contribuindo para esses agravamentos, também não devíamos merecer a severidade que se dirige aos incumpridores. Em 1996, os Açores eram a região mais pobre do país, com um PIB per capita que correspondia a 79% da média nacional. 6 pontos percentuais abaixo das regiões centro e norte, regiões que nos antecediam imediatamente nesses indicadores. Hoje, estamos perto da média nacional e à frente dessas regiões e do Alentejo. Convergimos também com a média europeia 15 pontos percentuais nos últimos 15 anos. Estamos a viver aflições de todos conhecidas, mas ao longo da última década, no que se refere ao rendimento líquido anual médio das famílias, passamos, mais uma vez, do último lugar para os primeiros lugares a seguir a Lisboa, conforme fez saber o INE em dezembro passado. Nos Açores, pese embora as dificuldades indiscutíveis e o aumento de situações de risco, instituições como o Banco de Portugal asseveram que as famílias e as empresas açorianas são, por exemplo, as com menores níveis de incumprimento bancário do país. Instituímos apoios sociais para combater as desigualdades, para ajudar os idosos, os jovens, as pessoas com deficiência e outros agregados desestruturados. Esses apoios hoje são decisivos, ainda que devam ser aperfeiçoados, para aliviar a pobreza, a perda e diminuição de remunerações e a ruína de famílias espoliadas pelo Fisco da República. O PS deve fazer tudo o que está ao seu alcance para não desproteger as famílias e as pessoas que necessitam de ser protegidas, melhorando os sistemas públicos que estabelecem essas salvaguardas e cuidando para que as tarefas necessárias à sustentabilidade de serviços, como o da saúde, não afetem quem deles mais precisa. Não devemos reduzir, nem permitir a catalogação das dificuldades atuais no diagnóstico simplista e socialmente persecutório de que todos gastamos em excesso no passado. Quer as famílias, quer as empresas, quer os governos, na esmagadora maioria dos casos, fizeram despesa boa, necessária, justa ou até apenas generosa. Muitos dos investimentos públicos foram feitos no tempo certo, sendo também certo que serviram mais do que exigirão das novas gerações. Criamos, porventura, em várias situações, no país como na região, menos valor do que aquele que esperávamos e que agora precisávamos ter consolidado para fazer face e resistir melhor a esta crise. Mas esta crise foi induzida, sim, pela especulação e usura financeira, que encontrou caminho livre na desregulação e no arbítrio que o neoliberalismo à escala global e o desgoverno europeu fizeram gerar,
situações e modelos que o PSD representa em Portugal e representa nos Açores. É verdade que temos problemas de sustentabilidade, como muitíssimas outras sociedades desenvolvidas na Europa e na América. Mas a contrapartida não pode ser a paralisia social e o desarme das funções do Estado. Essa é mais uma razão para que os Açores procurem ter um papel importante no debate, que é incontornável fazer, sobre a organização e as funções do Estado, na perspectiva do Estado unitário regional, como das suas funções em geral e não só sociais. Também não tenho dúvidas que o PS, no seu todo, não se deve eximir a dar um contributo ativo e concreto para as políticas de ajustamento na ótica da adequação do Estado, na base do reconhecimento que o equilíbrio orçamental, o crescimento económico e o combate às desigualdades são tarefas ao mesmo nível de importância. Não se compreende, nem se aceita que o PS exclua de tal obrigação e da sua condição de partido proponente na sociedade portuguesa. Caros camaradas e caros amigos, tenho uma boa confiança na recuperação do desempenho económico da nossa região. Não só porque confio no nosso Governo dos Açores e no seu trabalho, e nas orientações orçamentais e de investimento no próximo quadriênio, que esta semana foram já submetidas aos parceiros sociais, como porque podemos ser beneficiários de aspectos de enquadramento externo a que devemos estar atentos para saber aproveitá-los se efetivamente sobrevierem. É sabido que, para além do peso importante do consumo interno em alguns segmentos da economia das nossas ilhas, a economia açoriana depende muito da sua comunicação referencial com o continente português e das competências da administração central com aplicação nos Açores. Ou seja, tal como o país depende muito da evolução política, financeira, monetária e económica europeia, a região não pode estabelecer processos de retoma sem contar com a influência externa, tal como não conseguiu nem consegue evitar recepcionar muitos dos efeitos nocivos da crise nacional. Uma maior flexibilidade na satisfação dos encargos da dívida e o regresso a Portugal aos mercados que agora se verificou, tal como se verificara com a Espanha e a Irlanda, e que se deve, na sua maior parte, à maior intervenção, monitorização e aos planos anunciados pelo Banco Central Europeu na proteção da zona euro e como comprador potencial da dívida, esses fatores, dizia, podem ser benéficos para o país e, por contacto, para os Açores. Já o disse noutro âmbito, que gostaria que em 2013, tal como já o devíamos ter feito há pelo menos um ano, a prioridade do Governo da República se concentrasse na renegociação do pagamento da dívida e não no adensamento do martírio das famílias e das empresas para tentar satisfazer um pagamento que é impossível, tal como hoje está programado. Se pensarmos que bastaria que os juros que Portugal está a pagar fossem metade, e mesmo assim mais do triplo dos pagos pelos alemães, para não serem necessários os mais de 4.000 e tal milhões que o Primeiro-Ministro anda a reclamar como imprescindíveis, não se compreende como essa diligência continua a não ser uma prioridade diplomática nacional e uma prioridade para o Governo, em vez de avançarmos na destruição das funções do Estado. Tais ganhos, a par de outros que já se tiveram com uma pequena redução de juros, com mais dinheiro por causa das taxas de câmbio e com mais tempo para a consolidação orçamental, de pouco servirão, todavia, inclusive para nós, se o Governo Central mantiver outra persistente teimosia, a de não afetar fundos e não fazer repercutir tais folgas na facilitação da economia,
no apoio ao investimento, no melhor crédito bancário às empresas para a sua recapitalização e reinvestimento, no suporte às famílias desestruturadas pelas políticas cegas da austeridade. Falo disso. E assim, porque essas omissões e insuficiências têm-se repercutido rudemente na economia regional, no tecido empresarial como nos orçamentos familiares, e a sua correção associada a um bom desfecho da revisão da Lei de Finanças Regionais pode e deverá ser decisiva para a recuperação a curto prazo nos Açores e para a concretização da agenda açoriana para a criação de emprego e competitividade empresarial. Estou esperançado que tudo assim possa acontecer. Caro Presidente do Partido, caros congressistas, tal como aconteceu na nossa primeira vitória eleitoral em 1996, levamos agora ao Governo e aos centros de decisão uma nova geração. Gente jovem, mas experiente e apaixonada, com uma nova energia, inconformada e com novos saberes. Iniciamos com sucesso um novo ciclo, com novas políticas para responder a novos desafios. Promovemos com confiança uma renovação bem-sucedida e somos, por mandato sufragado, uma garantia de futuro, uma garantia para a autonomia, uma garantia para o progresso e uma garantia para ultrapassarmos e suplantarmos os males do presente. Com uma liderança renovada, apoiada inequivocamente no partido e na região, e que será reconfirmada certamente pela aprovação da moção de orientação política global, que será amanhã apreciada neste Congresso, partiremos daqui para os combates próximos, revigorados, salientando o PS como uma grande força de mudança e agregadora de açorianos de boa vontade, que afronta as contrariedades, que se entusiasma com os sucessos e que se entrega em benefício dos Açores, do Corvo a Santa Maria. Um PS sempre de frente para os novos desafios, sempre ao lado de todos os açorianos, sempre a favor dos Açores, seja aqui, seja no país, seja na Europa, seja onde for. Termino, caros camaradas, lembrando uma declaração que fiz quando anunciei que cessaria as funções de Presidente do Governo. Disse então o seguinte: dentro de um ano, espero poder parafrasear o que disse há 50 anos um dos mais inspiradores políticos do nosso tempo, John Kennedy. O testemunho passou para as mãos de uma nova geração de açorianos, fortalecidos pelos combates, disciplinados por uma governação rigorosa em tempos difíceis, fiéis ao seu legado histórico, que recusam assistir à desintegração dos direitos autonómicos pelos quais a nossa região, desde há 2 séculos, se bateu e se continuará a bater. Encerramos assim um ciclo da vida do PS nas nossas ilhas e abrimos outro com a aprovação do povo açoriano. Fizemo-lo bem. Entre outros méritos, estou convencido que a vitória eleitoral que tivemos em outubro passado foi uma manifestação de confiança do povo açoriano na nossa capacidade de, tal como soubemos superar a crise que o PSD nos deixou em 1996, superarmos rapidamente, sob a liderança de Vasco Cordeiro, a crise em que o país e a Europa nos incluíram agora. É tarefa do PS continuar a mobilizar os açorianos, a municiar o seu ânimo e a sua confiança,
a apetrechar a sua esperança para empreender, defendendo a nossa autonomia, o crescimento e a sustentabilidade económica e social que nos permita viver, geração após geração, com sucesso, com justiça, segurança, bem-estar, assistência na pobreza e no infortúnio e oportunidades de felicidade. É essa via de afirmação do orgulho da nossa condição açoriana que nos deve acompanhar nos sucessos, como na forma de enfrentarmos as complicações e contrariedades que sempre existirão. É uma grande responsabilidade, um grande desafio, para o qual não há tempo a perder, nem esforços a poupar. Tenho a certeza que o PS vai conseguir. Temos muita generosidade e sentido de justiça, gente capaz e um grande presidente do governo. Temos um povo que tudo merece e que bem merece poder dizer com razão: que bom é ser açoriano. Viva o PS, vivam os Açores!